Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a continuação do nosso curso As Cartas Paulinas. Estamos estudando, como todos têm acompanhado. Se você não tem acompanhado ainda, não teve oportunidade de ver as aulas anteriores, eu peço que na nossa página mesmo no YouTube, você vai ver as outras lições e várias outras atividades ali gravadas para a edificação. Então, hoje, nós chegamos ao capítulo 12, os dons espirituais. E é importante destacar que esse tema, os dons espirituais, ele está num bloco que vai de 12 a 14. Então, são 3 capítulos, 12, 13 e 14, em que o apóstolo Paulo faz vários comentários e associações com a questão dos dons espirituais, que havia se tornado em Coríntios um problema. Os dons espirituais em Coríntios havia se tornado um problema. E a gente vai entender por quê na aula de hoje. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado por esta oportunidade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, podendo transmitir esta aula e por todos que assistirão. Eu te agradeço por todas as vidas que estarão, de alguma forma, acompanhando o desenvolvimento desse estudo. E peço que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos corações. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Vamos entender, ou tentar entender por que em Corinto, ou na igreja de Corinto, ou entre os coríntios, os dons espirituais se tornaram um problema na igreja. Eu vou projetar a tela, como sempre faço, e nós vamos acompanhando a aula. Os dons espirituais e a problemática em Corinto, capítulos 12 a 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A questão supervalorização de um dom sobre o outro. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que a gente percebe, lendo com mais profundidade a primeira carta de Paulo aos Coríntios, iniciando no capítulo 12, 13 e 14, a gente percebe que havia entre os coríntios uma supervalorização de um dom que prevalecia sobre os outros. E quem tinha esse dom se considerava, como eu posso dizer, mais espiritual do que outros. E esse tipo de visão, ela ganhou muita força em Coríntios, a ponto de ser um dos temas desta carta que Paulo escreve aos seus irmãos e filhos na fé, aos coríntios. E essa supervalorização de um dom sobre os outros ganhou a história e chegou até os nossos tempos. Por exemplo, entre os nossos irmãos pentecostais, qual é o sinal do batismo no Espírito Santo? É o dom de línguas. Então, para os pentecostais, só é batizado no Espírito Santo quem fala línguas estranhas. Tá certo isso, irmãos? É correto afirmar isso? É correto a gente fazer uma classificação entre os crentes
para ver quem é mais espiritual e menos espiritual, e defender que quem fala em línguas estranhas é mais espiritual do que quem não fala? E aí? Vamos para um debate agora. Claro que nós não temos a interação aqui, né? Mas você pode participar comentando na nossa página no YouTube, ou se você é da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Iolanda, você tem o grupo do WhatsApp para conversar ali e debater o assunto. É correto afirmar que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas? É correto afirmar que quem fala em línguas é mais espiritual do que quem não fala em línguas? Bom, são questões, irmãos, que estavam totalmente atreladas à igreja de Corinto. São tão atuais, né? A gente conviveu com isso, nós presbiterianos, principalmente na década de 90, nós éramos chamados de sorveterianos por alguns irmãos pentecostais, né? Que dizia que a nossa igreja era fria, que o nosso culto era frio, porque as pessoas não ficavam falando em línguas, né? Enfim, queridos irmãos, e aí nós vamos ver em Paulo se é correto afirmar isso, se há fundamento nessa afirmação, e o que Paulo entende como dom supremo. Para muitos, o dom supremo, né, o grande dom é o falar em línguas. As pessoas buscam isso, buscam desesperadamente o falar em línguas, mas nós vamos ver qual é o dom supremo para o apóstolo Paulo. Agora, essa supervalorização de um dom sobre os outros acaba que gerando a seguinte mentalidade na igreja. Quem fala, quem tem aquele... É óbvio, né, que o dom ao qual eu me refiro é o dom de línguas estranhas, que é o dom que dava problema para Paulo, lá em Corinto. Nós vamos discorrer sobre isso, né? Mas já antecipando, porque muitos já entenderam, né, o que eu quero chegar. Qual é o dom que era supervalorizado na igreja de Corinto? Era o dom de línguas. E qual é o dom que é supervalorizado nas igrejas hoje? É o dom de línguas. Porque é aparente, né? Mas, enfim, vamos entender, então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Qualquer semelhança com algumas comunidades hoje é mera coincidência, tá bom, irmãos? O que acontecia? Existia um grupo de irmãos que tinham o dom de línguas estranhas, que falavam línguas estranhas no culto. E Paulo, ele vai lidar com muito cuidado, né? Porque quando a gente tá, por exemplo, quem é mecânico, né? Meu pai foi mecânico, eu trabalhei em autopeça há muitos anos, então a gente tem uma certa experiência. Existem algumas peças no carro que ele tem o torque ideal, o torque correto. O que é o torque? O torque é a medida do aperto. Então, você não pode deixar nem frouxo e nem passar do torque, apertar demais. Porque se você apertar, se você deixar frouxo, dá vazamento naquela peça. Se você apertar demais, ela espana e perde a rosca, aí você perdeu a peça. Então, na igreja de Corinto, Paulo tinha que escrever com muito cuidado, porque ele não podia deixar frouxo, porque senão a coisa descambava, mas se ele apertasse demais, ele poderia espanar a rosca, que é ter o problema na outra extremidade. E dividir ainda mais a igreja e perder irmãos para o mundo. Então, Paulo vai com muito cuidado, Paulo vai com muito tato, porque era um assunto muito delicado na igreja, porque envolvia a questão do que as pessoas acreditavam ser espiritualidade. Preste atenção, nem tudo que achamos que é espiritualidade, de fato, trata-se de espiritualidade, mas é carnalidade pura. Vamos lá.
Então, tinha um grupo e eles falavam em línguas nos cultos. Esse grupo se achava superior aos outros por terem recebido esse dom. Se julgavam mais espirituais do que outros. E isso acabava sendo mais um motivo para a divisão na igreja de Corinto. Quem tem acompanhado as nossas aulas, viu lá na primeira aula que o grande problema da igreja de Corinto, né, entre tantos, era a questão da divisão entre os irmãos. Então, os dons espirituais, em especial o dom de línguas estranhas, acabava sendo ali um problema para a igreja, um problema para Paulo, como ainda hoje em muitas comunidades é um problema para a comunidade, é um problema para o pastor, porque aqueles que falam em línguas se julgam mais espirituais do que os outros irmãos. Paulo inicia dizendo: não quero que sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Esse tema não era uma prioridade para Paulo, mas se tornou por conta do problema que a igreja enfrentava. Então, Paulo ele inicia dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Então, aprendam sobre os dons, compreendam os dons, entendam para que servem os dons espirituais. Então, a igreja tinha recebido os dons, mas era ignorante em relação a eles. E isso acontece, irmãos, quando não há estudo sério da palavra de Deus na comunidade. A comunidade até recebe da parte de Deus, mas não sabe usar. É a mesma coisa, irmãos. Você recebe lá uma série de ferramentas até um pouco mais complexas do que um alicate, uma chave de fenda, mas você não tem um curso para usar aquelas ferramentas. Você não vai saber usar. E aí, o que é para consertar, você vai estragar ainda mais. É a mesma coisa quando não temos conhecimento da palavra acerca dos dons espirituais. Não sabemos usar e eles acabam sendo meios de discórdia, de divisão, de tumulto, de confusão na igreja de Deus. Por isso, a palavra de Deus precisa estar sempre presente. O estudo da palavra de Deus tem que estar sempre presente. Para que eu saiba como usar as ferramentas que Deus está me dando. A Bíblia, né? Nós temos um chavão, né, muito conhecido, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Lindo, maravilhoso, concordo. A grande discórdia minha é que muitos escolhidos acham que serão capacitados de uma forma sobrenatural, que Deus vai colocar na cabeça deles, né? Como se não, eles não precisassem de esforço algum. Se você se julga escolhido, Deus vai te capacitar, mas Ele vai te capacitar na medida do seu esforço, conforme você o busca em oração e estudo da palavra, o que dá trabalho. O respeito mútuo entre os irmãos. Então, Paulo, né, quem leu o capítulo 12, vai entender o que eu estou falando, tá? Então, Paulo, ele vai dizer o seguinte, eu vou projetar aqui o capítulo para ler com vocês.
né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Que ignorem os dons espirituais. Aí ele vai dizer aqui, ó. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que todos aqueles que confessam com sinceridade de coração Jesus como Senhor são servos e espirituais da mesma forma, independentemente do dom que tenham. Tá? Então, para com esse negócio, se você tinha isso na sua mente, porque aquele irmão fala em línguas, grande coisa. Ele é servo e deve se comportar como servo. Tá bom? Tá? Então, se você não fala em línguas, isso não te faz menos crente, menos espiritual do que ninguém. Tá? Do que ninguém. E eu vou falar uma coisa para você. Pastor, eu não falo em línguas. Não faz falta alguma. O próprio Paulo vai dizer isso. Não sou eu. A Trindade presente na diversidade, né? O apóstolo Paulo, ele mostra que é a diversidade que torna viva a fé e a comunidade. Se todo mundo é igual, se todo mundo recebe o mesmo dom, qual é a riqueza da comunidade aos olhos de Deus? A diversidade é o que torna rico, é o que torna rica a comunidade. Queridos irmãos, amados irmãos, compreendam isso. O nosso corpo tem dedos, mãos, pés, ouvidos, olhos, boca. É diverso. E é na diversidade do nosso corpo que a gente tem a riqueza dos movimentos, dos sentidos, do falar, do ouvir, tudo isso. E Paulo, ele mostra essa riqueza quando ele diz aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então ele fala do Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aí ele fala de Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então percebam, queridos irmãos, que ele usa a própria Trindade para enfatizar a importância da diversidade. Então, quando ele fala dos dons, ele fala que na manifestação dos dons espirituais estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito. Né? E vocês viram que os dons vêm de Deus. Não é mérito humano. E por que alguns consideram outros mais espirituais? Ou alguns se consideram mais espirituais porque receberam o dom A, B ou C? O objetivo dos dons espirituais. Qual é o objetivo dos dons espirituais, irmãos? É a unidade do corpo de Cristo e o anúncio das grandezas de Deus. Então, os dons espirituais, eles são concedidos
para a, o quê? Quem é capaz de me dizer? Para a edificação. Olha, edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Edificar é construir. Construir com base sólida. Edificação é dar base e construir uma casa, um prédio, seja o que for. Então, os dons espirituais, eles são concedidos para a edificação e não é para a glória humana. Não é para a glória humana. Não é para a glória humana. Tá? A lista de dons apresentada por Paulo. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, queridos irmãos. Tá aqui, peraí. A lista de dons por Paulo. Vamos lá. Vamos aos dons espirituais. Abril, Escola Dominical, 25 de abril. Lista dos dons. Aqui. Achei. Vamos lá. Quais são os dons espirituais? Em 1 Coríntios, olha só. Paulo lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dons. Mas apenas um era supervalorizado ou valorizado. Então ele traz aqui o dom da sabedoria. Aquele irmão, aquela irmã que tem sabedoria, que vem do alto. Ah, quantos irmãos têm esse dom na igreja e muitas vezes não são consultados. Quantos pastores são soberbos, orgulhosos, porque eles são formados em teologia, fizeram faculdade, fizeram mestrado e desprezam a palavra de sabedoria na igreja, daquela senhorinha que nunca entrou numa escola, que não sabe ler nada além das páginas da Bíblia, mas possui uma sabedoria profunda do alto céu. Tá? Então, identifique na sua igreja o dom da sabedoria. Aquela pessoa não precisa ser só idoso, não. Tem muitos jovens que têm muita sabedoria. A sabedoria é aquela palavra que vem para encerrar o conflito, que vem para encerrar a discórdia, que vem para trazer conforto, que vem para trazer reconciliação. Sabedoria, o dom da sabedoria. Olha a importância desses dons para a edificação da igreja. Que maravilha, oxalá, quem dera as igrejas tivessem muito mais desses dons distribuídos entre os seus membros. O dom da sabedoria. O dom do conhecimento, né? Aquelas pessoas que têm o dom de aprender, aprendem muito rápido e conseguem aplicar esse aprendizado na igreja, para a edificação da igreja. Há professores maravilhosos que nunca fizeram pedagogia, mas dão aulas maravilhosas na escola dominical. Quantos nós temos desses nas nossas comunidades? Dom do conhecimento. O dom da fé. Que estranho, né, pastor? Paulo falar do dom da fé.
Irmãos, existe a fé que nos leva a Jesus Cristo. Mas o dom da fé é aquele irmão que verdadeiramente é guiado pela fé e ele consegue enxergar o que a maioria da comunidade não enxerga. Ele consegue visualizar o que a maioria da comunidade não visualiza e verdadeiramente ele vive por fé, porque a fé nele é um dom, não é apenas a fé que nos leva a Jesus Cristo, mas é um dom, e ele tem fé, e ele vai, ele enfrenta, ele abre caminhos, e ele conduz a comunidade, ele aponta a direção para a comunidade. É o dom da fé. Dons de curar. E aí Paulo, ele coloca no plural a palavra, porque há vários tipos de dons de cura. Quantas pessoas, quantos casais já foram curados emocionalmente, espiritualmente? Quantas vidas já foram curadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? Existem, irmãos, pessoas com o dom de curar na igreja, na comunidade. E aí ele diz aqui o dom de operar milagres. Né? Pessoas que... E aí ele olha, principalmente o dom de cura e o dom de operação de milagres, ele está olhando para os apóstolos, principalmente Pedro, João, né? O que o livro de Atos dos Apóstolos nos trazem muitas informações sobre grandes milagres que foram feitos pela instrumentalização desses apóstolos. Tá? Desses apóstolos. Aí, queridos irmãos, ele fala do dom da profecia, né? O dom da profecia. Quando nós vamos para o grego, a palavra profecia, ela quer dizer, ela tem uma preposição, o pró, né? Que ela pode nos indicar duas direções. Ela pode pré-dizer, né? Profecia. Pré-dizer ou por dizer. Dizer por alguém. Falar por alguém. E Paulo reconhece o dom da profecia, e é aquela pessoa que ela consegue ouvir e falar em nome de Deus. Nem sempre ela tem um preparo para aquilo, mas ela prega e ela anuncia as grandezas de Deus com autoridade. E autoridade inquestionável, porque a hora que você ouve aquela pessoa falar, ela não tem cargo, ela não é presbítero, ela não é pastor, pastora, ela não é missionária, mas ela, quando fala na igreja, você sente da parte dela autoridade. Ela tem o dom da profecia. Mas não é ficar adivinhando, porque o filho da fulana vai casar com filha da cicrana. Não, para. Isso é querer ser adivinho. E a Bíblia, ela fala, preste atenção, a Bíblia fala o que está reservado aos adivinhos. Lá em Apocalipse. Alguns sabem. Se você não sabe, então eu vou te dizer. Aos adivinhos está reservado o lago de fogo e enxofre, o inferno, a condenação. Então pare com esse negócio de adivinhação na igreja. Pare com esse negócio de querer correr atrás de adivinho. Pare com esse negócio de querer saber o que vai acontecer na sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus zela por ela. Deus cuida dela. E isso é suficiente para que você descanse no Senhor.
Descanse no Senhor. Para de ficar correndo atrás de adivinho. Para de ficar correndo atrás de pessoas que vão dizer o que vai te acontecer no futuro. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Para com isso. Isso não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para você, o próprio Deus zela pelas suas promessas. Descanse no Senhor. O dom da profecia é o dom de anunciar, em nome de Deus, as suas maravilhas. Não é querer dizer com quem eu vou casar. Olha, eu vivi uma época na igreja, irmãos, logo quando eu me converti, que toda sexta-feira a gente ia na casa de uma pessoa lá, porque ia ter um momento da revelação. Aí uma pessoa ia revelar aquilo que estava escondido e que iria acontecer na sua vida. Misericórdia, para que eu vou sofrer antes? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer ou haveis de beber? Olhe para as aves dos céus, não trabalham, não juntam em celeiros, mas Deus mesmo lhes dá o que comer. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. A palavra de Deus, ela sempre nos leva a descansar no Senhor e parar com esse negócio de querer saber o que vai acontecer na sua vida. Isso não vem de Deus, tá? Porque vai que você fica querendo saber uma hora aí e Deus vira para você e fala assim, ó, você vai morrer amanhã. E aí? Satisfeito? Ué, não queria tanto saber o que vai acontecer na sua vida? Deus falou, você vai morrer amanhã. Para com esse negócio de querer saber o que vai acontecer na sua vida. Para de correr atrás de adivinho. Tá? O que Deus reservou para você, Ele mesmo cuida. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Fique em paz. Guarde o seu coração dos enganos de Satanás. Então, o dom da profecia é o dom de anunciar, em nome de Deus, as suas maravilhas. O dom de línguas estranhas. Paulo fala que aquele que fala em línguas estranhas fala em mistérios e ninguém entende. Esse dom, nós vamos falar mais dele nas próximas aulas, tá? É que a gente precisa falar geral dos dons que Paulo apresenta para depois entrarmos no dom que lhe dava problema. Mas, enfim, Paulo fala, ó, aquele que fala em línguas, fala em mistério, entre ele e Deus. Né? Só que aí ele fala, se não houver intérprete, não há edificação para a igreja. Então, eu prefiro falar 5 palavras que a igreja entenda do que 1000 que a igreja não entenda. O próprio apóstolo Paulo disse isso, irmãos, não sou eu. Tá? Por quê? Mas por que ele diz isso? Porque, como eu falei, havia uma supervalorização do dom de línguas, que a gente vai falar um pouco depois. E aí ele fala do dom de interpretar. A um foi dado o dom de línguas, precisa ser dado o dom de interpretação, para interpretar a igreja aquilo que está sendo dito. E aí nós vamos entender a relação desses dois dons mais à frente. E aí, para mim, um muito importante que ele coloca aqui, não mais que os outros, claro, mas tanto quanto, mas que merece um destaque, é discernimento de espírito. Discernimento de espíritos. E esse dom era muito importante lá em Corinto. Por quê? É muito importante.
muito necessário em Corinto pelos problemas que a igreja tinha. É quando alguém fala alguma coisa na igreja e diz estar falando em nome de Deus, e aí alguém olha e fala, isso não vem de Deus, não. Isso não vem de Deus, não. Isso é enganação. Isso é enganação. E eu vou me arriscar em dizer que quem tem esse primeiro dom sempre tem esse último aqui na lista. Esses dois aqui estão totalmente relacionados. Totalmente relacionados. Tá? Esse com esse. Tá? Quem adquire sabedoria. O que Salomão pediu a Deus? Eu não vou ouvir vocês, mas vocês vão falar e eu vou fingir de conta que eu estou ouvindo. O que Salomão pediu a Deus? Ele não pediu para falar línguas estranhas, ele não pediu para interpretar línguas estranhas, ele não pediu para curar ninguém, ele não pediu para operar milagres, ele pediu o quê? O que, irmãos, que ele pediu? Sabedoria. Aqui, ó. Foi o que Salomão pediu a Deus. Sabedoria. E para mim, quem tem sabedoria na igreja, veja bem, não é o que se julga sábio, que a gente já viu esse problema no início do estudo de Coríntios. Tem muita gente que se julga sábio, porque o que tem o dom de sabedoria não se julga sábio. Tá bom? Cuidado, viu? Tem muita gente na igreja também que se julga sábio, mas não passa de tolo. Nossa, pastor, que palavra dura, a própria palavra que Jesus usou. Tolo, tolice. Né? Quem se julga sábio é tolo. Quem se julga por causa de um dom ou outro mais espiritual que outros irmãos é tolo. Tolo, porque isso não passa de tolice. Então, irmãos, essa é a lista de dons que eu fiz aqui um pequeno arrazoado para vocês, que Paulo apresenta aos Coríntios. Termina aqui? Não. Lá em Romanos, ele vai confirmar aqui, ó, o dom da profecia. Aí ele vai usar aqui, ó, ministério e serviço. Ministério e serviço é o trabalho na obra de Deus, do servir as pessoas. E no nosso contexto presbiteriano está o diaconato. O ensino, que eu entendo que é a palavra de conhecimento. Aí ele usa aqui, ele traz um novo, ó, exortação e encorajamento. Que a palavra exortação a gente tende a confundir com bronca. O pastor está exortando a igreja. Não, não é bronca. Exortação é palavra de ânimo e de encorajamento. E tem irmãos que têm esse dom na igreja, né? Você pode estar vivendo um pior problema, você está lá mal, a pessoa chega e ela traz uma palavra para você, ela fala de um jeito com você que não tem como você não se levantar. Né? Não tem como você não dar uma mudada. É o dom da exortação e do encorajamento. E aí, irmãos, tem o dom da contribuição. Olha o que Paulo fala. Tem pessoas que têm o dom da contribuição. Ela não dá apenas o seu dízimo, mas ela tem o dom da contribuição. Ela tem um desprendimento fora do normal, fora do padrão, a ponto de que ela é uma contribuinte. Uma contribuinte, né? Nata. Olha, nossa, que absurdo. De onde eu tirei essa palavra agora, né? Perdão, misericórdia. Ela é uma contribuinte nata, né? Uma pessoa que ela tá ali, sempre, na fidelidade, porque ela entende que a sua contribuição é um dom. Então, ela exercita o dom da contribuição. E eu conheço gente assim, viu, irmãos? Eu conheço pessoas, olha, que tem o dom da contribuição.
O dom de presidir e liderar, né? Que deve, né? Que ele coloca, que ele apresenta aos coríntios, né? Aquelas pessoas que são líderes natas, né? Onde ela chega, seja no trabalho, seja na igreja, ela já ali, ela exerce uma liderança que é reconhecida pelos outros. E misericórdia, né? O dom da misericórdia, o dom de se colocar no lugar do outro. Todos nós devemos exercer misericórdia, mas alguns têm isso como dom, igual da fé, que eu expliquei lá. Todos nós temos que ter fé, mas para alguns tem o dom da fé. Assim como alguns têm o dom da misericórdia, têm uma capacidade acima do normal de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Quando estudarmos Romanos, né, certamente veremos um pouco mais dessa lista de dons, tá? Mas é o que eu queria apresentar aqui para vocês. Tá? Então, falamos sobre a lista de dons, né? E aí, olha o que a gente viu lá. Se a gente somar os dons listados em Coríntios com os dons listados em Romanos, todos, à exceção de um, são usados para a quê? Vou falar de novo, vou escrever de novo aqui, para ficar fixado. Para a edificação do corpo de Cristo, a construção do corpo de Cristo. Mais uma prova que a igreja não é feita de blocos e cimento. Então, a igreja não se edifica com barras de ferros, colunas, lajotas, concreto. A igreja se edifica com os dons espirituais sendo colocado a serviço. Então, todos os dons estão a serviço. O único dom que Paulo faz uma condição, que nós veremos, é o dom de línguas. Qual é a condição que Paulo faz ao dom de línguas? Desde que haja intérprete. Então, todos os dons, inclusive o de intérprete, estão a serviço da comunidade. O único que depende de outro dom para estar a serviço da comunidade é o dom de línguas. Não sou eu que está dizendo isso. O apóstolo Paulo disse: aquele que fala em línguas edifica a si próprio, a não ser que haja intérprete. Então, desculpe, irmãos, eu não vou supervalorizar um dom que não está a serviço da comunidade. E é isso que Paulo está dizendo e vai ficar claro nos próximos capítulos. A unidade da igreja é a razão dos dons dados por Deus. A unidade, né? E a edificação. Dom não é para glória humana. Dom não é para a glória humana. Ok? Na próxima aula, capítulo 13, o amor, o dom supremo. Tá? O amor, o dom supremo, na próxima aula. Queridos irmãos, como eu disse, esse capítulo do nosso estudo, da nossa aula, do nosso curso, ele está num bloco, capítulos 12, 13 e 14. Então, não tire ainda conclusões precipitadas, tá bom? Não tire conclusões precipitadas.
Vamos passo a passo. Próxima aula, a gente vai ver como Paulo associa tudo isso que nós falamos aqui sobre os dons, como ele associa com o amor. E depois, no capítulo 14, aí sim, ele fala da aplicação dos dons, que só vão fazer sentido se passarem pelo capítulo 13. Então eu vou pedir, leia o capítulo 13. Se você não leu o 12, leia o 12 agora, né? Essa semana, junto com o 13, para a próxima aula. E se você tiver condições, já leia o 14 também, porque aí fica mais fácil a sua compreensão. Então, o bloco é 12, 13, 14. Então, se você puder ler essa semana 12, 13, 14, leia, por favor. Ah, pastor, eu já li o 12. Leia de novo à luz do que nós falamos aqui hoje, tá bom? Fiquem na paz. Uma ótima semana a todos vocês. Uma semana de paz na presença do nosso Deus.